Tudo bem? Eu sou Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG, da ONG, da organização não governamental Ponto Terra. Este é o programa Ecologia e Cidadania, que passa aqui pela TV Ponto Terra, mas é transmitido também pela TVC BH, canal 6 pela NET, canal 13 pela Oi. Hoje nós temos o prazer, eu diria o privilégio, de conversar com um representante, com um diretor, com um coordenador daquela que eu digo indiscutivelmente a mais antiga, a melhor e a maior ONG ambientalista do estado de Minas Gerais, que é a ANDA. Eu tenho o prazer de conversar com seu diretor, coordenador, ele vai explicar isso pra gente, Chico Mourão. Chico Mourão, eu quero que você saiba do prazer que eu tenho de recebê-lo aqui no Ecologia e Cidadania. Eu gostaria de falar do meu prazer, da minha satisfação de estar aqui. Eu acho que as suas palavras foram elogiosas demais, mas eu acho que a ANDA ela não pode ser colocada como a melhor. Eu acho que tem várias entidades ambientalistas no estado, né, com preparo, assim, um grande preparo, cada uma delas no seu ponto, né, com o seu foco dirigido. Podemos elogiar também a nossa Ponto Terra, que é quem produz esse programa. Chico Mourão, mas vamos começar falando de você uns anos atrás. Você jovem, tantos anos atrás, lá, resolveu caminhar o caminho das ciências biológicas e da biologia. Bem, eu nunca tive dúvida da minha vocação. Eu sempre gostei da biologia desde criança. Cresci fazendo coleção de insetos, trabalhando com plantas. Eu tinha um interesse, sempre tive um interesse desde criança, um interesse muito grande com as coisas da natureza. E não tive nenhuma dificuldade para escolher minha profissão. Não tive nenhuma dúvida. Desde o início eu achava que eu tinha que fazer biologia. E você fez biologia onde? Na UFMG. Isso, eu queria então fazer uma homenagem à nossa Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu também estudei e aonde eu fui, aliás, ainda sou professor, e as pessoas precisam de entender da importância de uma universidade pública, gratuita para uma pessoa igual o Chico Mourão, que formou há 30 e tantos anos atrás, igual a mim, que também formei há 30 e tantos anos atrás, a nossa homenagem pública à Universidade Federal de Minas Gerais, pelos relevantes serviços que tem prestado ao Estado e ao país. Chico, agora vamos lá. Você, jovem, quase formando, resolveu constituir a ANDA, a Associação Mineira de Defesa do Ambiente. Existiam dois grupos na UFMG que se destacavam nessa luta pela proteção ambiental. Um grupo que estava sediado na Faculdade de Economia e outro grupo nas Ciências Biológicas. E por volta de 1976, mais ou menos, o Centro para a Conservação da Natureza iniciou uma campanha pela proteção da reserva do Tripuí, hoje chamada Estação Ecológica do Tripuí, em Ouro Preto, onde existia um invertebrado, o onicóforo, que tem uma distribuição restrita àquela região. Desculpa a minha ignorância, mas existe até hoje? Existe até hoje. E então havia um movimento no sentido de expandir a cidade em direção à Estação Ecológica do Tripuí, onde estão situadas as cabeceiras do Ribeirão do Carmo. Quer dizer, além da importância ecológica, essa área também tinha uma importância histórica, né? Justamente o curso d'água que atravessa Ouro Preto e Mariana, e lá ocorreu uma intensa atividade mineradora e há ruínas dessas atividades e tal. O Ribeirão do Carmo, mais à frente, junta com o Rio Piranga e forma o Rio Doce, esse colosso que nós temos de água aqui em Minas Gerais e também no Espírito Santo. Nós aderimos a essa campanha do centro e a gente começou... Pensamos que a gente tinha que realmente engajar ou constituir uma entidade ou então aderir ao trabalho que o Centro para a Conservação da Natureza, que era coordenado pelo Dr. Hugo Werneck, que tinham outras personalidades muito importantes, o professor Ângelo Machado, o professor Célio, o professor Amilcar Viana Martins. E chegamos à conclusão que o Centro tinha a sua maneira própria de agir, que seria muito melhor se a gente criasse
uma instituição independente, né, mas que trabalhasse junto com o centro em cima das nossas convergências. Aí vocês criaram a ANDA. Criamos a ANDA. A data festiva, inaugural? Em agosto de 78. Né? E nisso a ANDA logo começou a se engajar em várias campanhas. Uma das primeiras campanhas que a gente fez foi a de proteção da Amazônia. Naquela época se discutia muito a questão dos contratos de risco e tal, né, para a exploração da floresta amazônica, e logo a gente se posicionou contra isso e fizemos uma campanha junto com uma série de entidades do Brasil inteiro pela proteção da Amazônia. Essa luta de vocês, então, lá em 78, deu a vitória, e até hoje a estação ecológica de Tripuí está lá, preservada. Sim. E administrada pelo Instituto Estadual de Florestas. Isso é importante isso. Agora, outra luta bonita que vocês tiveram, Chico, a gente tem que reconhecer isso, foi a questão da instalação do Aeroporto Internacional Tancredo Neves. Naquela ocasião, a gente estava já muito preocupado com o Karst Lagoa Santa, que são essas formações calcárias, né, com dolinas e tal, da região de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, onde existe um dos maiores patrimônios arqueológicos do Brasil, né, os primeiros, os restos humanos mais antigos das Américas estão localizados lá. Existem também inúmeros registros de fósseis extintos, de animais extintos, né, na nossa região. Então, pela facilidade com que esse material biológico se fossiliza, né, através da deposição do calcário, das rochas, né, e principalmente em grutas, né, onde convergem os sedimentos. Então, a gente se preocupou muito com isso e defendemos a ideia de se criar, em compensação, apesar de não existir esse termo compensação ambiental na ocasião, como existe hoje, já previsto em lei, nós conseguimos a criação, no governo Francelino Pereira, do Parque Estadual do Sumidouro, que na época foi então criado com 1.300 hectares. Esse parque ficou no papel até 2008, quando ele foi então ampliado por um decreto estadual, e o governo do estado então iniciou os trabalhos de implantação, fez a regularização fundiária da maior parte de sua área. Então, a partir de um movimento social que não foi só desenvolvido pela ANDA, mas por vários outros setores. O projeto Manuelzão também teve um papel fundamental nesse processo de tirar o parque do papel, né, e colocá-lo na realidade. Hoje o parque já está implantado numa parte significativa, já tem obras de infraestrutura de recepção de turistas, de proteção e tal, né? Outra luta bonita que vocês tiveram, Chico, eu chamaria até de luta histórica, foi com o Rio Jequitinhonha, com a Operação das Dragas lá em Diamantina. Eu lembro da Dalcy Ricas andando por lá e lutando, e vocês também conseguiram uma bela vitória no Rio Jequitinhonha. O Rio Jequitinhonha ele foi tradicionalmente muito explorado, né, para o garimpo desde da época da exploração dos diamantes, né, no século XVIII, no século XVIII e XIX, né? Nós iniciamos uma campanha pela adequação do garimpo, né? E foram fechadas várias dragas e tal, e algumas foram regularizadas, de maneira que a qualidade de água do rio Jequitinhonha melhorou tremendamente. Agora, recentemente, de um ano para cá, a gente tem ouvido até falar do retorno do garimpo. Tivemos lá em algumas áreas da bacia, e realmente a atividade tem retornado com força, né, sem cuidados ambientais novamente. Isso é complicado e muito triste para nós. E temos pressionado o governo do estado no sentido de agir reprimindo essa atividade ilegal que está se voltando na região. Outra vitória que nós todos tivemos, e na época eu era deputado estadual, eu tive a coragem, a ousadia de apresentar um projeto de lei provocando a criação de uma lei estadual florestal, qualquer coisa nesse sentido. E na época a ANDA nos deu um apoio muito grande. Minas, no começo dos anos 90,
ficou independente do IBAMA em relação à lei, questão florestal, graças a um trabalho seus da ANDA, Chico. Com o seu apoio e de alguns outros deputados, a gente, quer dizer, articulou uma campanha pela mudança da legislação florestal. A legislação florestal federal, ela tinha algumas lacunas, e principalmente em relação à obrigação do autossuprimento. Ela já definia a norma da necessidade do autossuprimento de matéria-prima florestal pelas indústrias, principalmente siderúrgicas e cimenteiras, mas poucas cumpriam isso. E o cronograma para atendimento à norma não era claro. Então, as empresas sempre conseguiam furar essa norma. E a lei que foi aprovada, 10.561, que foi aprovada em 92, ela veio estabelecer o primeiro cronograma claro da obrigação de autossuprimento. E esse cronograma previa 5 anos para que essas empresas se adequassem. Infelizmente, depois desse prazo vencido, a lei foi reformulada em 2002, com a 14.309, e essa lei abriu uma brecha a alguns deputados agindo em nome de interesses de siderúrgicas e interesses ruralistas, conseguiram colocar no final do processo de votação um dispositivo que permitia que as empresas pudessem consumir além do estabelecido por esse cronograma, desde que pagassem em dobro a reposição florestal. Você imagina, dizer, pode poluir, pagando, pode poluir. Pagando pode poluir, pode degradar numa condição sem limite, quer dizer, desde que elas pagassem não havia limite para a quantidade de carvão oriundo de florestas nativas que elas pudessem consumir. Ano passado, essa notícia é ruim, Minas Gerais foi o estado que mais desmatou em termos absolutos da questão da Mata Atlântica. Chico, mas eu queria aproveitar a sua presença aqui, que é biólogo, ongueiro, como a gente costuma dizer, é uma pessoa que vivencia com maneira competente a questão do meio ambiente, que nós, da Ponto Terra, vamos fazer uma homenagem para o professor Ângelo Machado. E você me disse que o Ângelo foi seu professor no curso lá. Eu queria, porque nosso programa está terminando, eu preciso de ouvir você sobre a figura humana do ambientalista, do professor, do doutor Ângelo Machado. O professor Ângelo Machado é, na verdade, uma referência para todos nós que militamos nessa área ambiental, né? Ele é uma pessoa um professor que teve sua carreira dele toda feita no departamento de morfologia do ICB, né? Trabalhava com anatomia e com neuroanatomia e resolveu que após essa longa atividade amadora, né, como biólogo, ele foi se projetando na área de zoologia e resolveu então trocar a profissão, deixou a área médica para ser um zoólogo e tal. Além disso, ele tem uma grande formação nessa área do ambientalismo, da luta pela proteção ambiental. Ele foi uma referência, sempre foi uma referência para nós nessa luta da proteção para um meio ambiente melhor, através do Centro para a Conservação. Então, é uma figura do ponto de vista humano extremamente boa e ponderada nas coisas que fala e tal. Portanto, nós temos uma grande admiração por ele. Eu quero convidar publicamente o Chico Moron para estar conosco lá no dia 31 de agosto no CREA, quando vamos fazer um seminário sobre educação ambiental, que é um outro viés também, que a ANDA trabalha com ele com competência. Fazemos uma homenagem então para o grande Ângelo Machado e a você eu quero agradecer sempre pela sua audiência. Até o próximo programa.